Aquilo que é para mudar a nossa vida, o nosso coração, tem do Senhor Jesus. Nós oramos, agradecendo a Deus. Glória a Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias juntamente comigo no livro de Atos, capítulo 9. Quero aqui também deixar saudações do nosso pastor presidente, Wesley Humberto, e toda a Igreja Manancial de Vida. Louvo a Deus pela vida da irmã Sandra, que foi o canal para essa oportunidade. E quero dizer também que eu e minha família amamos esse ministério. Os irmãos moram nos nossos corações. É uma alegria poder estar aqui. Louvo a Deus também pela vida do meu esposo, que sempre está comigo, juntos ali, né, fazendo a obra do Senhor. Pela vida também da minha cunhada, irmã Thalita. Está com a agenda aberta, viu, irmãos? Pode chamar que é bênção. Glória a Deus. Vamos estar lendo em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Eu convido a cada um dos irmãos nessa noite a abrir o seu coração e entender que quem fala é o Senhor, não é a irmã Keila. Eu sou apenas instrumento para passar aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Versículo 36. Eu vou ler juntamente com os irmãos no telão, porque a minha tradução é um pouco diferente. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, e depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. Somente até aí, os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Eu já quero iniciar essa mensagem perguntando para nós nesta noite, como nós gostaríamos que as pessoas se lembrassem de nós? Quando alguém pensa em nós, quando alguém fala de nós, às vezes para algum conhecido, como que nós gostaríamos que a nossa imagem, a nossa vida estivesse na mente, no coração dessa pessoa? Seria pelas obras que nós fazemos? Seria pelo amor que nós espalhamos? Seria pelo cuidado que nós temos com a nossa família? Seria pela transformação que nós recebemos em Deus? Pense com você, como será que as pessoas que nos conhecem estão nos vendo hoje? Nós vamos entender que nesse tempo, aqui em Atos capítulo 9, a igreja primitiva estava crescendo rapidamente. E nesse tempo estava sob a direção de Pedro. Tabita, traduzido a Dorcas, para ficar mais fácil para nós entendermos, é como Paulo e Saulo. É somente uma tradução. Não é um outro nome ou que Deus deu outro nome a ela. É somente uma tradução do nome da língua grega. E então nós vamos ver que a palavra chama essa mulher de discípula. Quando nós pensamos em discípulo, nós lembramos que discípulo é um aluno, é um aprendiz, é aquele que imita o seu mestre. Então nós podemos confirmar pela palavra de Deus que essa mulher conhecia as palavras de Jesus. Só dela ser chamada de discípula, nós podemos confirmar que aquela mulher já ouviu falar do mestre, o Senhor Jesus. Nós vamos ver que nós não sabemos onde ela conheceu o Senhor. A palavra não nos relata como ela conheceu a palavra de Deus, quem levou até ela. Mas aquela mulher, ela fazia aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Ela cuidava das viúvas. Nós vamos entender mais para frente. Será que nós, quando ouvimos falar,
seja algo novo ou que nós já conhecemos da palavra do Senhor, nós praticamos aquilo que nós sabemos que o Senhor se agrada? Será que quando recebemos, entendemos algo novo da palavra, nós captamos aquilo e praticamos no nosso dia a dia? Em Tiago, no capítulo 2, do 14 ao 17, nós vamos ver que nós não somos salvos por fazermos a obra, mas pelas obras nós demonstramos que recebemos salvação. E essa mulher, sendo uma discípula do Senhor, ela ficou conhecida pelas obras que ela fazia. Eu quero dizer nesta noite, será que aqui existem mulheres que estão prontas? Mulheres que estão ágeis? Mulheres que são preparadas para fazer a obra do Senhor? Num culto de mulheres, possamos dizer que bate com o tema, né? Por ser um culto de mulheres. Mas, será que o Senhor aqui nessa noite acha mulheres que estão direcionadas por Ele, pela palavra dEle? Mulheres que são conhecidas pelas obras que fazem? A Bíblia não nos relata o que aquela mulher passava diariamente. A Bíblia não nos diz quais eram as lutas que ela enfrentava para que as obras que ela realizava seriam feitas. A Bíblia não nos diz se aquela mulher vivia com uma doença diariamente, se aquela mulher tinha um problema de transição, às vezes, de ir de uma casa de alguém para outra, se era longe. A Bíblia não nos relata qual era a situação financeira daquela mulher ou a situação financeira das pessoas que ela ajudava. Às vezes, nós mulheres, ou nós como servos de Deus, nos mostramos por fora como se fosse um leão ou como uma leoa, né? Mostramos fortes, que somos ali pessoas que estão com o Senhor no dia a dia, fazendo a obra de Deus, mas Deus sabe que dentro de nós existe um ser sensível, que é dirigido pelo leão da tribo de Judá. E sem a presença do Senhor não consegue. Deus sabe que lá no fundo nós somos vasos frágeis. Nós somos vasos que precisam da força do Senhor diariamente para fazer a obra. E assim era com Dorcas. Aquela mulher passava por cima do que ela precisava, passava por cima daquilo que ela tinha para servir aquelas viúvas da época. No secreto, nós sabemos que Deus vê. Deus me confirmou essa parte através do hino que a irmã Thalita louvou aqui nessa noite. No secreto, o Senhor vê, e em público Ele honra. Então, nós vamos entender que Dorcas passava por cima de tudo para que ela operasse aquelas obras naquele tempo. Deus conta com mulheres que passam por cima das suas adversidades para fazer a obra do Senhor. Talvez nós possamos dizer que Deus conta com mulheres como palmeira, que balança, o vento vem, ela balança, parece que vai trincar, parece que vai quebrar, mas debaixo da terra ela está enraizada. Será que nós estamos enraizadas na palavra, na presença, no Espírito Santo, para quando vir o vento, a tempestade, nós suportarmos? Será que nós estamos enraizadas a tal ponto de deixarmos os nossos problemas para resolvermos os dos outros? De deixarmos de orar por nós para orar pelos outros? Será que nós estamos enraizadas, vestidas, preparadas para vestir aqueles que precisam de vestes novas? Nós podemos perceber que aquela mulher tinha um talento. E o talento dela era costurar. Porque a palavra vai dizer que aquelas viúvas carregavam túnicas, vestiam as túnicas que Dorcas fazia. Mas Deus não nos declara na palavra como eram aquelas túnicas, se era para as mulheres passarem o dia a dia, se era, às vezes, para as viúvas dormirem. Mas aquele talento de Dorcas alcançava as viúvas. Está aí um mandamento de Jesus, cuidar das viúvas. E Dorcas operava isso. Nós vamos ver que ela usava o seu talento, que era costurar. Qual é o nosso talento para que nós possamos pôr em prática na presença do Senhor? Espiritualmente falando, olhe para as suas mãos. Analise dentro de você. O que o Senhor te entregou para que você alcance outras pessoas? O que o Senhor tem depositado em você para que você alcance, para que você salve, para que você ajude outras pessoas? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer para que ele desperte o dom de Deus que há nele. E eu convido a cada um de nós nesta noite a despertarmos o nosso dom, a despertarmos o nosso talento, para que almas, para que pessoas sejam alcançadas. Porque Dorcas,
Nós podemos pensar, nossa, mas costurar é uma coisa tão simples? Mas para aquelas viúvas não eram. Elas recebiam vestes. Quem sabe aquelas viúvas viviam sozinhas. Quem sabe elas não estavam sem famílias por perto. E talvez assim são pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que estão precisando que o nosso talento seja colocado em prática, para que elas sejam salvas. Pessoas que estão precisando que o dom que o Senhor nos deu seja desenvolvido para que essas pessoas recebam a salvação. Então, use o dom que o Senhor te deu. Seja cantar, seja pregar, seja costurar, seja limpar a casa de alguém, ou seja limpar a igreja, mas use o dom que o Senhor te deu. O Senhor quer despertar Dorcas. Hoje em dia, o Senhor quer despertar Dorcas. Pessoas que não olham se o talento é pouco, se meu talento é menor do que o do meu irmão, mas eu faço só isso, meu irmão sabe muito mais, meu irmão faz muito mais. Mas as almas que o seu talento vai alcançar são almas certas, que precisam ser transformadas. Desperte o dom que há em ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela adoece. Quantos de nós, às vezes, não estamos fazendo a obra e estamos adoecidos? Talvez a doença que aquela mulher carregava, enquanto ela costurava, ela sentia a enfermidade. A palavra não vai nos relatar qual era a enfermidade. Eu não consigo saber se era um câncer, eu não consigo saber se era um problema nas mãos de tanto costurar, eu não consigo saber se aquela mulher estava, às vezes, ficando depressiva por ajudar tantos outros e esquecer dela. Muitas vezes em nosso meio existem pessoas que estão em todo culto, existem pessoas que estão na tribuna, existem pessoas que estão em lideranças, mas estão doentes por dentro. E às vezes nós ligamos tanto somente em receber o talento daquela pessoa, nós às vezes olhamos tanto só de receber a oração daquela pessoa, de receber uma ajuda espiritual, e esquecemos que aquela pessoa também carrega dores. E esquecemos que aquela pessoa também carrega enfermidades. Hoje em dia eu vejo que os que mais vivem isso são os nossos pastores. Quantos de nós achamos que os nossos pastores estão ali como se fosse um garçom, né? Ô pastor, preciso disso. Mas também são almas, mas também são homens. Homens que lá no íntimo sabem o quanto é difícil e trabalhoso na obra do Senhor. Que nós não venhamos valorizar alguém somente pelo talento. Que nós não venhamos abençoar ou dar crédito a alguém somente pelo seu talento. Mas venhamos ver que aquela pessoa também é alguém simples como nós somos. E precisa às vezes de um abraço, precisa às vezes de um remédio, precisa às vezes de uma oração. Porque nós precisamos, mas aqueles que estão à frente também precisam. E nós não sabemos se Dorcas faleceu ali através daquela enfermidade sozinha em casa. Eu não sei se ali tinha algumas viúvas com ela. Eu não sei se no momento que ela faleceu ela deu um grito e às vezes os vizinhos escutaram. Mas a palavra diz que aquela mulher faleceu. E então eles começam a preparar o corpo de Dorcas. Nós sabemos que toda pessoa quando falece, né, o corpo deve ser preparado para ali ser velado. Mas naquele costume, naquela época, no costume judaico, as pessoas lavavam as mãos, lavavam os pés e a cabeça. Primeiro eles lavavam com água fria para preparar o corpo. E depois eles carregavam uma esperança de lavar com água quente, que talvez a pessoa podia ressuscitar. Então eu imagino aquelas pessoas fazendo esse processo. Lavou com água fria, preparou o corpo de Dorcas, não deu certo, vamos para a água quente como de costume. Lavou as mãos, a cabeça, os pés com água quente. Quem sabe assim Dorcas não ressuscita. Mas, trazendo para nós, para que nós venhamos às vezes lavar, ajudar alguém, é como nesse costume judaico, é com a água viva. E a água viva é o Senhor Jesus. Quando nós encontramos alguém enfermo, doente, que está quase morrendo, como vamos ajudar? É com a água viva, que é o Senhor Jesus. É com a própria palavra. É com a presença do Senhor. Como que nós estamos tratando as pessoas que estão morrendo? Será mesmo que nós não enxergamos quando alguém está desfalecendo espiritualmente?
Será mesmo que nós não conseguimos ver que aquela pessoa está enfraquecendo espiritualmente? Às vezes nós vemos, faltou de um culto, a pessoa deu uma paz do Senhor Jesus entristecida, já foi embora. Será que nós não enxergamos mesmo? Será que nós não vemos que aquela pessoa está precisando, às vezes, foi água fria, mas ela precisa de uma água quente, quem sabe? De uma palavra mais quente, uma palavra mais fervorosa, uma palavra mais amiga, uma palavra mais braçal, para que ela possa voltar a viver. Irmãos, nós precisamos ter essa visão espiritual no nosso meio. Precisamos enxergar que existem pessoas que podem estar morrendo espiritualmente e nós não estamos vendo. E nós não estamos, às vezes, dando a água a tempo. Nós não estamos dando água viva a tempo para que aquela pessoa não morra, para que aquela pessoa não saia do nosso meio. Precisamos, irmãos, nos atentar a isso. Não é somente porque às vezes a irmã está sendo talentosa, o irmão está sendo talentoso no nosso meio, que ele não está doente a ponto de falecer. Precisamos nos atentar. A água viva, ela precisa ser diária. A água viva, ela precisa ser continuamente. Por que alguém pode ter tantas obras lá atrás e começar a desfalecer? Qualquer um de nós podemos ser esse. Qualquer um de nós possamos ser esse. Hoje eu posso estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos, mas quem sabe amanhã não serei eu que vou precisar de uma água viva. Quem sabe amanhã não vou ser eu que vou precisar de um ânimo, de um abraço de alguém. Que nós venhamos nos atentar no nosso meio. Nós temos que ir em busca das almas, mas como vamos em busca se estivermos doentes? Como vamos tratar os doentes lá fora se estivermos doentes aqui dentro? Como vamos dar água lá fora se a nossa sede aqui dentro não está saciada? Que nós venhamos lembrar daquilo que o Senhor disse para aquela mulher naquele poço, que Ele é água viva, que Ele tira toda a sede. Que Ele era além do que aquele poço, porque quando bebemos a água daquele poço, a sede volta, mas a água de Jesus não tem mais sede. Que nós venhamos nos ater com isso, irmãos, e lembrarmos diante do Senhor que precisamos cuidar um dos outros. Precisamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu analisando, eu fico pensando diante do Senhor, aquele povo, né, preparando o corpo de Dorcas. Nós hoje, quem gosta de tratar quem está morto? Quem gosta de cuidar de quem está morto? É mais trabalhoso. É muito mais fácil eu pegar na mão de uma irmã que já está firme espiritualmente do que eu pegar na mão de alguém que está morto. Quem gosta de tratar quem está morto? Mas aquele povo, aquelas pessoas que estavam ali preparavam o corpo, lavaram o corpo dela. E algo interessante é que a palavra diz que eles não levaram o corpo dela para o sepulcro. Eles levaram o corpo dela para um quarto alto. Será que nós temos esse nível, irmãos, de espiritualidade? De olharmos para alguém, termos tanta fé que Deus é na vida daquela pessoa e nós colocarmos aquela pessoa acima de nós? E nós colocarmos aquela pessoa talvez no lugar em que nós queríamos estar? E acreditarmos no ministério que Deus tem na vida daquela pessoa? E não pensar, já está morto, morreu, vamos enterrar. Mas levarmos aquela pessoa para um quarto alto? Mas levarmos aquela pessoa para um lugar que nós sabemos que ali pode haver uma ressurreição? E sabemos que ali pode haver um milagre maior? Será que nós estamos com essa maturidade espiritual a ponto de elevarmos alguém que já está quase morrendo ou já está morto? Eu peço que os irmãos coloquem isso no seu coração. Mesmo que esteja vivo, ou se esteja desfalecendo espiritualmente, trate como maior que você. Trate como mais excelente do que você. Valorize o ministério daquele que está desfalecendo. Valorize o ministério daquele que precisa ainda da água. Não é porque já não saciou totalmente a sede que não precisa, que aquela pessoa não vai ser levada por Deus, não vai ser usada por Deus. Não valorize apenas os que estão firmes, vivos, mas valorize aqueles que o Senhor vai ter prazer em transformar, para que o ministério daquela pessoa seja, quem sabe, maior do que o nosso. E faça parte disso.
tenha gosto de fazer parte disso. Tenha gosto de fazer parte da caminhada de alguém em que a pessoa vai dizer: houve um lá, que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Houve um que foi usado por Deus para me elevar para cima. Houve um que foi usado por Deus para me dizer que dentro de mim ainda havia vida. Que venhamos guardar, carregar isso conosco. Que venhamos entender que não é sobre nós, mas é sobre os outros. É sobre as pessoas que nos rodeiam. Seja lutas, vitórias que passamos, milagres que vivemos, não é sobre nós, é sobre o próximo. Nós vamos nos deparar com uma sequência que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A palavra vai dizer que as viúvas estavam ali chorando, clamando, e 2 discípulos vão até Lida, uma cidade próxima, porque ficam sabendo que Pedro estava naquela cidade. Ficam sabendo que Pedro estava ali. Eu creio que o milagre que Pedro foi usado para operar em Enéas foi tão grande que se estendeu até a outra cidade, para que os outros soubessem que ele estava perto. E então a palavra vai dizer, as viúvas chorando, 2 discípulos vão, chamam Pedro e dizem para ele: vem ter depressa conosco. E logo em seguida nós vamos ver que Pedro, ele chega lá. E então, quando Pedro chega, nós vamos ver que ele já sobe, já pede para as pessoas que estavam ali rodeando aquelas viúvas saírem daquele quarto. E ele fica ali sozinho, imagina o Pedro fechando a porta, olhando para Dorcas morta. Eu imagino Pedro, tudo que ele viveu do lado do Senhor Jesus, quem sabe naquele momento ele não lembrou do que foi feito na vida de Lázaro. Um homem que morreu, mas ressuscitou ao 4º dia através da palavra de Jesus. Quem sabe Pedro, naquele momento ali, não lembrou de tantos milagres que o Senhor operou e creu que o Senhor poderia operar outro ali através dele. Eu imagino Pedro lembrando de quando ele entrou na casa de Jairo, em que Jesus escolheu apenas alguns discípulos. Pedro já sabia e entendia que existem milagres que Jesus só faz no íntimo. Pedro já entendia que existem milagres que Jesus só opera dentro do quarto. Às vezes nós nos deparamos com uma situação e queremos tanto ser à vista dos outros, e queremos tanto que tal pessoa nos veja honrado pelo Senhor, mas esquecemos que o nosso milagre, o Senhor pode estar querendo operar no secreto. Mas esquecemos que o nosso milagre, muitas vezes, existe uma busca, exige um secreto com o Senhor, exige uma separação em oração, exige uma separação em jejum, para que nós venhamos receber em nós, para que nós venhamos receber em nós, e assim abranger o próximo. E diante dessa sequência, o Senhor me permitiu entender que cada um de nós temos um papel. As viúvas estavam clamando, os discípulos foram usados para buscar Pedro. E quando Pedro chega dentro do quarto, ele é usado para orar e dizer para aquela mulher levantar, e ela se levanta. Os irmãos conseguem entender que cada um tem o seu papel? Que cada um tem a sua parte? Se nós pudéssemos realizarmos a obra sem querer saber de quem será o crédito, como seria diferente? Como seria diferente se nós operássemos com as nossas mãos ali no secreto, no escondido, mas pensarmos, a irmã vai levar o crédito por mim, mas eu tive um trabalho por trás. Como maravilhoso seria se nós soubéssemos que o maior crédito é do Senhor Jesus. Se nós soubéssemos que o círculo de oração não está de pé porque sou eu a dirigente, que a igreja não está de pé porque sou eu o pastor, ou que as crianças estão aqui porque sou eu a dirigente delas. Não vamos preocupar com o crédito de quem leva, porque o Senhor disse que as obras Ele vê, as obras nos trará o nosso galardão. Então não vamos perder. Não vamos perder, não precisamos ter cartaz, não precisamos ter nome, não precisamos ter posição em público, mas precisamos, assim como Pedro, no secreto, orarmos, buscarmos, entendermos que o crédito é do Senhor Jesus. Irmãos, então a palavra vai dizer que Pedro
Ele olha para o corpo daquela mulher morto e ele diz: Tabita, levanta-te. Irmãos, será que não tem ninguém ao nosso redor que nós possamos dizer: levanta-te? Meu irmão, levanta-te. Meu irmão, usa o talento que está nas tuas mãos. Meu irmão, volta para o Senhor Jesus. Será que nós não podemos ser usados dessa forma? Será que nós não podemos, irmãos, às vezes, lembrarmos e entendermos que não é só nós dentro do ministério, mas precisamos uns dos outros. Aqueles discípulos precisaram chamar Pedro. Imagina se aquelas pessoas olhassem e falassem: passamos água quente e não ressuscitou. Eu já fiz a minha parte, então não deu certo, então já foi. Mas não, vamos lá chamar um que é usado por Deus. Vamos lá chamar um que se ele entrar naquele quarto a pessoa vai ressuscitar. Vamos chamar um que se ele adentrar no secreto, Dorcas ressuscita. Se você não está conseguindo, chama a tua líder, chama o teu pastor, chama o teu irmão. Não faz mal. O Senhor nos deixou juntos por isso, para que nós venhamos ser usados juntos, em conjunto, e o crédito ser do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu imagino Dorcas sendo ressuscitada. Eu até comentei com meu esposo. Já pensou se o Senhor ressuscitou Dorcas só pelo clamor daquelas viúvas? Já pensou se o Senhor teve a misericórdia de ressuscitar Dorcas, porque aquelas viúvas estavam sofrendo tanto? Quem sabe elas não se sentiram tão desamparadas de ver onde elas achavam refúgio não ter mais. Nós vamos ver em Atos que a primeira mulher a ser citada é Safira, a esposa de Ananias. Todos nós sabemos bem a história. Aquele casal que traiu a igreja, aquele casal que deixaram o seu coração se perder naquilo que colocou em suas mãos. E então, eu peço que os irmãos prestem bastante atenção nisso. A palavra vai dizer então que Safira e Ananias, o Espírito Santo os matou. Safira era tão prejudicial à igreja que foi necessário o Espírito Santo matá-la. Mas Dorcas, ela era tão abençoadora à igreja que o Espírito Santo a ressuscitou. Existem pessoas que realmente vão embora. Existem pessoas que realmente vão morrer e vão porque o Senhor sabe que aquela pessoa vai manchar o ministério. Mas existem Dorcas por aí que precisam ser ressuscitadas. Existem Dorcas que vão somar tanto no ministério que precisam ser ressuscitadas. Não vamos desacreditar do ministério de alguém. Não vamos desacreditar da onde a outra pessoa pode chegar, mas vamos participar da ressurreição daquela pessoa. E quem sabe algum de nós aqui nesta noite não estamos buscando como Pedro, não estamos buscando num secreto e precisamos que algo em nós seja ressuscitado. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor e aos irmãos nesta noite que eleve o seu coração e o seu pensamento. Se há um sonho que precisa ser ressuscitado, se há um dom espiritual que precisa ser ressuscitado, se é às vezes algo que você começou e parou no meio do caminho por perder as esperanças, peça ao Senhor nessa noite que assim como Ele fez com Dorcas, Ele fará contigo. Assim como Ele ressuscitou Dorcas, Ele ressuscitará em sua vida. Que nós venhamos, irmãos, carregar essa mensagem. Que nós venhamos lembrar, façamos no secreto e Deus nos honrará em público. Dorcas foi ressuscitada no secreto, mas toda aquela cidade soube da ressurreição. Às vezes o milagre é operado no secreto, mas ele é tão expandido que além da nossa cidade possam saber o milagre que foi operado em nós. Que venhamos lembrar que o Senhor quer levantar Dorcas em nosso meio. O Senhor tem prazer em levantar Dorcas em nosso meio, porque as verdadeiras Dorcas são aquelas que se deixam para servir, são aquelas que se deixam para ajudar, são aquelas que se deixam para ajudar na obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E se por algum momento essas Dorcas enfermarem, tem um Jesus que ressuscita, tem um Jesus que dá vida novamente. Eu não quero estender a palavra,
somente até aqui, respeitando o horário do culto. E eu peço em nome de Jesus que essa palavra esteja guardada no coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que nessa noite o Senhor ressuscita Dorcas em nosso meio. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.